hoje a gente vai estar refletindo sobre Davi e moral divergente. Gente, a vida de Davi é uma coisa, assim, fantástica. Eu pulei de alegria quando, para mim, caiu Davi. Porque é muito fácil falar sobre Davi. Muito fácil. Mas a gente precisa ter também atenção e foco. E eu vou trazer para vocês um pouco sobre a escolha da Bíblia. Muita gente pergunta, que Bíblia eu devo comprar? E eu sempre balancei com relação a isso, mas hoje vocês vão ficar sabendo que existem duas opções. Né? A Bíblia, que tem uma linguagem com uma compreensão mais imediata, você bate o olho, lê, compreende, e você tem uma Bíblia com uma linguagem mais apegada ao texto de origem. Então, quando você vê assim, fiel, corrigido e fiel, pode ter certeza que pode haver dificuldade na compreensão, porque ela vai usar as palavras do jeitinho que está no hebraico. Criou Deus os céus e a terra. Começou assim, ela está mais preocupada em manter o texto original. Uma linguagem mais fácil vai dizer assim, Deus criou os céus e a terra no princípio. Parece bobagem, não é. E vocês vão entender hoje porque que não é bobagem. O importante para quem quer se aprofundar, para quem quer ter uma compreensão da profundidade, precisa ter uma Bíblia fiel ao original, tipo a revista e corrigida. Estou dando essa introdução toda porque isso vai estar no meio e vocês vão compreender por que eu estou fazendo essa introdução. A revista e corrigida, ela traz palavras que vêm do original e você fica doido. Você diz assim, não entendi, Senhor. E simplesmente deixa de lado. Na realidade, o que a gente precisa é ir fundo na compreensão. Porque é indo fundo na compreensão que a mensagem vai penetrar mais profundamente no nosso coração. Então, eu vou trazer para vocês a revista e corrigida, que ela tem um apego maior ao texto original, a repetir as mesmas palavras. E vou trazer para vocês a revista e atualizada, que tem também esse apego. Mas quando os tradutores percebem que determinada palavra vai trazer uma dificuldade maior para a gente compreender, ela simplesmente troca por uma palavra que é mais fácil. Mas todas, na realidade, são fiéis. Todas são fiéis. Só que umas vão trazer uma facilidade maior de compreensão e isso torna mais superficial. A revista e corrigida você mergulha. Então, você precisa ter as duas. Ah, Neuda, eu tenho a Bíblia King James, eu tenho a Bíblia de Jerusalém. Não tem problema. Use a Bíblia que você quiser, mas saiba que se você quer uma linguagem mais apropriada para uma compreensão mais rápida, você vai usar a revista e atualizada, você vai usar a Bíblia na linguagem de hoje, mas se você quiser uma indicação, use a revista e atualizada. Quando você quiser aprofundar, use a revista e corrigida. Passado esse preâmbulo, vamos voltar para Davi. Então, Davi, ele teve problemas porque, apesar de ser um homem segundo o coração de Deus, ele se deixou levar pelo desejo. Mas para compreender isso, a gente precisa, primeiro, compreender o que é um homem segundo o coração de Deus. O que é moral divergente? E por que não basta ter um coração sincero? Eu tenho certeza que todo mundo que está aqui tem um coração sincero. O meu coração é sincero e eu tenho certeza que o de vocês também é.
mas isso não basta. Então, começando aqui, a gente, para compreender o que é um homem segundo o coração de Deus, a gente vai ler Bíblia. Hoje a gente vai ler bastante Bíblia, beleza? Essa versão que eu trouxe para vocês é da A21. Eu gosto de comparar as versões, e só essas duas, de umas 7 que eu comparei, só essas duas trazem dessa forma aqui. A IBB é Imprensa Bíblica Brasileira, não existe mais essa Bíblia, faliu essa, não sei se a A21 é um resgate dela, não sei, mas eu imagino que sim, porque elas são iguais nesse texto. Olha o que diz 1 Samuel 17. Se alguém puder trazer uma água, eu fico imensamente grata. 1 Samuel 17, eu pulo alguns versículos para ficar só no que importa. E diz assim: quando o filisteu olhou e viu Davi, desprezou-o, porquanto era mancebo é jovem, ruivo e de gentil aspecto. Percebe agora por que eu escolhi essa imagem? É um ruivo jovem de mais ou menos 30 anos. Então, o texto diz que a aparência dele não dizia nada. Ele estava diante de um homem de não sei quantos metros de altura, né? Estava diante de Golias e era uma aparência dócil. Que perigo você vai trazer para mim? E o Golias já chegou dizendo isso para ele. Davi, porém, respondeu: tu vens a mim com espada, com lança. Obrigada, querida. Tu vens a mim com espada, com lança, com escudo, mas eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, para que, na tua versão tem e eu vou te dizer a diferença, para que toda a terra saiba que há Deus em Israel, e para que toda esta assembleia saiba que o Senhor salva, não com espada nem com lança, pois do Senhor é a batalha. Então, esse para quê aí faz toda a diferença na hora da gente compreender esse texto a respeito de Davi. Porque uma coisa é você dizer, e toda a terra, isso aqui eu vou fazer, e toda a terra saberá. Esse e aí está dizendo que é uma consequência. Um homenzinho franzino e gentil vencendo um gigante, vai se espalhar essa notícia. E todos vão saber quem é o Deus desse jovenzinho franzino. Porque na antiguidade, os deuses, o que vencia era mais forte. E o vencido, o povo que era vencido, o seu Deus era rebaixado. Então, essa notícia ia correr. E toda a terra. Só que nessa versão, que é a A21, diz assim, para que? Ele fez com uma finalidade. Para que todos soubessem. Deus é Deus só de Israel? Não. Israel foi escolhido para ser testemunho e sacerdote em meio às nações. Esse gesto de Davi estava mostrando ali uma obediência de Davi, um propósito. Ele não fez aquilo para agradar o rei Saul e seus exércitos, que estavam morrendo de medo. Quando eles botaram o olho lá em Golias, eles disseram, nós não somos páreo para esse homem desse tamanho. Ele não fez isso porque os irmãos dele estavam zombando dele. Se você ler, digo a vocês, aprendam com 1 e 2 Samuel. 1 Samuel e 2 Samuel falam de Davi antes da coroação e depois da coroação. Então, essa versão, quando diz para quê, ela está mostrando a motivação
Ele não fez aquilo para agradar o rei, ele não fez aquilo para afrontar os irmãos que diziam, moleque, sai daqui. Ele era jovem, não estava em idade para batalha. Moleque, sai daqui. Ele não fez isso para se mostrar forte, nem para o rei, nem para seus irmãos. Ele fez isso para engrandecer o Deus de Israel, porque ele sabia que o Deus de Israel era o único Deus verdadeiro. E aí você continua. Então, a primeira coisa é a motivação. O que eu faço? É para me engrandecer? Ou é para engrandecer a Deus? Então, uma pessoa segundo o coração de Deus tem a motivação correta. Depois a gente vê em 1 Samuel 16 até 2 Samuel que Davi teve ali, nesse pedaço enorme, que não dá para trazer tudo, que Davi teve a oportunidade de matar Saul. E ele tinha razões para fazê-lo. Por quê? Porque Saul estava no calço dele. Estava todo o tempo, porque Saul sabia. Davi foi ungido rei e ele vai tentar me substituir e eu preciso matar Davi. Então, Davi tinha razões para matar Saul. Na antiguidade, quem não conhece a história antiga não sabe, mas era comum, não é que fosse o hábito, mas era comum que o sucessor conseguisse o seu lugar matando o seu antecessor. Então, para Davi matar Saul, ainda mais depois de ter sido ungido rei, seria mais do que justificável diante daquela sociedade do seu tempo. Mas ele não fez. Ele não fez, ele esperou o tempo de Deus. Ele sabia que ele tinha sido ungido e como a unção de Deus estava sobre ele, ele não precisava fazer absolutamente nada, senão esperar o tempo de Deus. Então, o segundo aspecto de uma pessoa que age segundo o coração de Deus é esperar o tempo de Deus. É não agir de modo precipitado, é saber, é confiar. E Davi soube esperar o tempo de Deus. E aí, um terceiro aspecto está em 1 Samuel 23, de 1 a 5, que diz assim: foi dito a Davi, eis que os filisteus pelejam contra Keila e saqueiam as eiras. Eira era um lugar de terra batida ou cimentada em que os cereais eram postos para secar ou eram debulhados. E aí o que os filisteus estavam fazendo? Iam na eira pegar o cereal já debulhado, já seco, quer dizer, não queriam plantar, não queriam colher, mas queriam a facilidade de encontrar pronto. E aí corriam para Keila, deixavam o pessoal preparar tudo e iam lá roubavam, né? E isso estava fazendo o povo passar fome, o povo de Keila. Então, eles estavam roubando os alimentos de Keila. E aí, Davi consulta o Senhor. Davi consulta o Senhor. Num ímpeto, a gente pode agir, está vendo que tem alguém em necessidade, está vendo uma situação de conflito, a gente vai lá e se mete. Vai com toda a força. Aí, está tudo errado. Por que deu tudo errado? Porque agiu na afobação do coração. Não consultou o Senhor. Só o fato de consultar o Senhor, botar o joelho no chão, parar para refletir, você já está escapando de uma cilada. E aí, Davi consulta o Senhor. Irei eu e ferirei a estes filisteus? Respondeu o Senhor a Davi. Vai, e ferirás os filisteus, e livrarás Keila. Porém, os homens de Davi lhe disseram, temos medo aqui em Judá, quanto mais indo a Keila contra as tropas dos filisteus. Percebe? Deus fala uma coisa, e o homem diz outra. Um bom ponto de conflito. O que Davi fez?
Davi tornou a consultar o Senhor. E o Senhor lhe respondeu e disse: desce a Keila, porque te dou os filisteus nas tuas mãos. Partiu Davi com seus homens a Keila, pelejou contra os filisteus e assim salvou os homens de Keila. Então, o que a gente percebe aí, quem consulta Deus, quem bota o joelho no chão, se antecipa às derrotas. Fica menos vulnerável, né, aos problemas. Então, a pessoa que é segundo o coração de Deus, confia apesar das circunstâncias. Antes, qual era a circunstância? Os homens com quem eu conto estão contra. Eles não querem ir, Deus. O que eu faço? Davi faz essa pergunta? Não. Ele não faz essa pergunta. Ele simplesmente confia e diz: Senhor, o que eu faço? E Deus diz: vai. Essa confiança de Davi, a gente precisa correr atrás dela. E ele salvou os homens de Keila. Então, apesar das circunstâncias adversas, Davi confiou em Deus e não no homem. Maldito homem que confia no homem. Em Jeremias, se eu não me engano. Ainda para ver o que é um homem segundo o coração de Deus. Um homem segundo o coração de Deus é um homem e uma mulher que ora. É óbvio que tudo que veio antes veio de oração, mas não custa nada a gente reforçar, né? Ó Senhor, Deus de Israel, teu servo ouviu que Saul de fato procura vir a Keila para destruir a cidade por causa de mim. Entregar-me-ão os homens de Keila nas mãos dele? Descerá Saul como o teu servo tem ouvido? Ah, Senhor, Deus de Israel, faze-o saber ao teu servo. E o que o Senhor diz? Só isso. Descerá. Típico do soberano. Ele não precisa se justificar. Ah, vai descer porque lá na frente eu vou fazer isso. Descerá. Se você confia, é como se Deus estivesse dizendo: se você confia em mim, faz o que eu mando e deixa o resto comigo. É como se Deus estivesse dizendo isso. Descerá. Aí Davi pergunta: entregar-me-ão os homens de Keila, a mim e os meus servos, nas mãos de Saul? Respondeu o Senhor: entregarão. É como se o Senhor dissesse: simplesmente confia. Então Davi com os seus homens se foram sem rumo certo. Olha só quantas vezes as nossas dificuldades muito menores nos fazem correr da vontade de Deus porque achamos que ela é difícil para nós. Eles vão sem rumo e vão para o deserto. O deserto é um lugar confortável. Tem água, comida, cama, chuveiro. Tem nada disso, né? Interessante. A gente corre por muito menos. Então, Davi com seus homens se foram sem rumo certo, sendo anunciado a Saul. E, sendo anunciado a Saul que Davi fugira de Keila, cessou de persegui-lo. Aquilo que mais afligia Davi naquele momento acaba de ser resolvido. Mas Deus não precisou anunciar que Saul deixaria de persegui-lo se ele obedecesse. Percebe aonde fica a confiança? Um homem segundo o coração de Deus ora a Deus e consulta. Apagou a minha telinha aqui. Ah, foi. Então, recapitulando, um homem segundo o coração de Deus, ele precisa de motivação correta. Por mais que seja penoso o seu trabalho na obra do Senhor, não o faça para se engrandecer, para ser reconhecido, até porque o reconhecimento dos homens tem limite. No primeiro deslize teu, aquele que te engrandecia vai te esculachar. Quantos pastores, homens de Deus, homens de fé, no primeiro deslize dele, ele se torna uma pessoa mal
querida, né? Então, não busque a glória dos homens, busque a glória para o Senhor, porque para si, ainda que, vamos dizer que você consiga ser uma pessoa muito querida até o fim da sua vida. Se a tua motivação for egoísta, a tua recompensa fica aqui. Porque Deus vai examinar a motivação de cada um de nós. Tem hora que Jesus diz, aparta de mim. Mas, Senhor, nós expulsamos demônios, nós curamos, nós fizemos, nós acontecemos. Aparta de mim que eu não conheço vocês. Porque Jesus conhece o coração de cada um de nós. E se a nossa motivação, é por isso que eu oro e digo, Senhor, que a minha motivação seja a tua glória. Em nome de Jesus, tem misericórdia de mim. Que a minha motivação não se altere nunca, em tempo algum. Por nenhuma circunstância que seja. Porque Deus conhece. Ele espera o tempo de Deus, não age de modo precipitado. Os versículos estão ao lado. Esses estudos ficam no aplicativo. Vocês podem voltar a ele. Ora, consulta e confia. Depende completamente de Deus. Não se estriba nas suas próprias forças, ainda que a tenha. Um pregador fabuloso chega e traz aquela mensagem maravilhosa. Mas se antes o Espírito Santo não entrar ali nesse negócio e não ajudar essa pessoa a compreender aquilo que Deus quer de nós, não adianta. Você ter uma pregação maravilhosa. Porque é o Espírito Santo quem convence. Mas um homem segundo o coração de Deus também tem fraquezas. Eu consegui um Davi ruivinho de novo, tanto para o velho quanto para o novo. ChatGPT para a imagem, você pede, ele faz. E aí a gente vai ver o caso da cortina aberta. Era uma noite quente em Jerusalém. Davi estava no quarto dele e a janela estava aberta. E ele percebe uma brisa fresca invadindo o quarto. O que Davi faz? Vai para a sacada do seu quarto e começa a olhar em volta. E os olhos dele batem em Batseba tomando banho. Irmão, sai da janela. Irmã, sai da janela, porque dizem que os nossos olhos são a janela da alma. Se a gente não quer ter a alma afetada, tem que ter cuidado com as janelas. É por essa janela que entra a concupiscência dos olhos. Por isso Jesus diz que se o teu olho pecar contra ti, arranca. Não é você pegar um negócio e arrancar o teu olho. É você arrancar o acesso que o teu olho tem à concupiscência dos olhos. É arrancar o acesso. Aprenda a ler a Bíblia com aquilo que ela te quer ensinar. Não guarde, isso aqui eu não sei, deixa passar. Se você não tem tempo, não tem disposição, não tem elementos, não tem como comprar uma Bíblia de estudo, não tem como comprar um dicionário, vem para a EBD. A gente faz isso para você. E fique atento, porque nem tudo que a gente diz, você vai receber com facilidade. Por isso, consulte a Bíblia. Seja um crente de Bereia. Pega lá a revista e atualizada. Pega a revista e corrigida, confere. A revista e corrigida, a Bíblia de Jerusalém, ela também traz as palavras no seu sentido, apegado ao sentido do texto original. Mas ela coloca lá, na nota de rodapé, um facilitador. Eu não gosto de usar a Bíblia de Jerusalém no meu estudo diário, porque ela tem algumas partes, divisões diferentes.
né, um salmo, ela tem Salmo 151, alguns versículos ela coloca de forma diferente. Então, para trazer para vocês o estudo dela, ela não é usada normalmente, é Bíblia acadêmica, então eu prefiro usar as outras e recorro a ela de vez em quando na hora da dificuldade. Então, a gente vê aqui que Davi abriu a janela, atraído pela brisa fresca. Veja a inocência do homem de Deus. Ele foi na inocência. Só que chega lá e se depara com alguma coisa. Ao invés de fechar a janela e sair, opa, cilada, armadilha de Satanás, você pode prever o futuro? As consequências das coisas que você faz? Não, mas Deus pode. Por isso Ele nos deu a lei. A lei, na realidade, são ensinamentos de Deus. Se você não seguir, você não morre. Certo? Mas se você não seguir, você vai assumir todas as consequências dos seus atos. Mas se você obedece à palavra de Deus, você escapa da consequência. A gente só tem que confiar. Então, ele ali, complacente consigo mesmo, Davi não se afasta ao perceber que Batseba tomava banho no terraço, né? Ela era, a Bíblia diz, ela era muito formosa. Ou seja, atraiu de imediato, né? Se fosse uma feiosa, será que ele continuaria olhando? Continuaria. Continuaria. Bicho ruim é homem para gostar de mulher, né? Continuaria. Então, a Bíblia nunca lisonjeia os seus heróis. Ela mostra a realidade nua e crua. Ela mostra a nossa fraqueza. Ela mostra a nossa precipitação, né? Então, a gente tem que estar atento a isso. Fecha a sua janela, meu irmão. A vontade de Davi, antes desse evento, era tão submissa a Deus, mas ela se torna refém do desejo. Raciocínio claro, decisões firmes desaparecem. Deus se torna distante. Já reparou que quando a gente quer pecar, parece que a oração se torna difícil? É uma força para orar, né? É Deus dizendo, ó, resolve teu problema aí com o pecado, meu filho. Resolve isso aí primeiro, porque eu não vou te ouvir. Sai da minha frente. Aí, quando a gente se dá conta do que está acontecendo, é que a gente não quer enxergar. Essa é que é a verdade. A gente não quer, porque há um desejo profundo ali de pecar, quando não está direto já no pecado. Tem que haver arrependimento. Quando é que Deus recebe a gente de volta? Depois do arrependimento. Então, Deus se tornou distante. A dúvida toma conta da mente e do coração. E aí ele se pergunta, e essa é a pergunta que a gente faz quando quer pecar. Será que o desejo da carne é realmente pecado no meu caso? É como se alguma circunstância pessoal, particular, me servisse de pretexto para contrariar a vontade de Deus. Davi tinha razões para fazer esse tipo de pergunta. Será que eu tenho? Você tem? É aí que entra a moral divergente em cena. Por quê? Na antiguidade, os reis colecionavam mulheres. Muitos dos casamentos eram feitos por causa de questões comerciais, questões de... eu esqueci o nome que se dá quando uma nação se relaciona com outra, faz uma aliança com a outra, né? E essas alianças eram, às vezes, feitas, alianças através do matrimônio, e aí era uma coleção de mulheres. Então, Davi pegar mais uma seria só um ato corriqueiro. Só que essa mulher não era qualquer mulher, era uma mulher casada. Então, ele não tinha esse direito. Mas a moral divergente entrou nessa questão, né? Davi não consegue se dominar. Davi, ele tem aí
a natureza nossa, pecaminosa, que não nos abandona até que Jesus volte. É uma luta frequente nossa. E é como um cabo de guerra. De um lado, Davi dizendo, não, eu sou um homem de Deus, eu não quero. E do outro lado, a sua carne pecaminosa, a sua janela aberta para facilitar o problema. E a moral divergente. A moral social da época dizia, rei não tem que dar satisfação para ninguém do que faz. A moral divergente, vamos ver o que é isso? É um conjunto de regras, costumes e valores de um grupo ou sociedade para definir o comportamento que é bom, justo e correto. A divergência moral surge quando o ponto de vista moral de indivíduos ou grupos entra em conflito, levando a diferentes conclusões sobre a forma correta de agir em determinadas situações. O que é moralmente aceitável numa cultura pode não ser em outra. Resumindo, a moral do reino diz, não adultere. A moral do reino diz, nem sequer olhe com concupiscência para uma pessoa. E o que é a moral hoje ensina para a gente? Está liberado. Esse negócio de esperar o casamento para fazer sexo, isso é coisa de crente. Isso é coisa de Bíblia. Isso é coisa de cristão. Moral divergente. Aí a pessoa já está fragilizada porque quer casar. Gente, é bom casar, mas ficar só também é uma maravilha. Como é bom. Eu não sou casada, nem quero ser. Precisamos olhar o lado bom das coisas, mas as pessoas querem olhar para o que falta. Não olham para aquilo que tem. A gente tem que aprender a olhar para o que tem. É bom demais ser só. Quem te garante que aquilo que você deseja você vai encontrar no casamento? Parceria, apoio na doença, apoio financeiro, companheirismo. Quem te garante que vão te dar isso? Quantos casamentos tem tudo isso? Agora, uma coisa você pode ter certeza. Vai ter briga, vai ter desentendimento, vai ter, eu sou sua companheira, mas você não é meu companheiro. Eu sou seu companheiro, mas você não é minha companheira. Não vai ter. Então, a gente tem que ter essa questão em vista. E aí, como a moral divergente diz, está tudo liberado. Você começa a se relacionar com as pessoas de modo profundo. Você começa, encontrou hoje, amanhã está indo para a cama com a pessoa. Num relacionamento rasgado, direto. E aí depois, caraca, que pessoa horrorosa. Mas já foi para a cama com ela. Vai experimentar quantos? Esperando que, quantos e quantas, né? Esperando que o certo chegue. Não sabe parar para analisar, não? Como assim? Quem manda em você? A sua vontade? Como é a sua vontade? E a sua vontade é baseada em quê? Então, a gente tem que ter todo esse cuidado, porque a moral divergente é a moral que está aí, mandando ver. A natureza, aí o que acontece? A natureza caída do ser humano, somada à tensão criada entre obedecer e seguir a moral social, que diz que está tudo liberado. Né? A moral social de hoje não é diferente da moral que Davi enfrentou, porque ele era rei. Se naquela época tinha alguma restrição para alguém, para o rei não tinha nenhuma.
E aí? A transgressão já está com a cama pronta. Junta-se as minhas necessidades emocionais, a minha fraqueza espiritual, a minha falta de oração, a minha vontade do ego, que eu tenho que ser uma pessoa que se satisfaz em tudo. Junta-se a isso uma moral divergente que diz: está todo liberado. Está pronto o campo da transgressão, né? E aí a gente vai ver que a gente não está fadado ao fracasso. Temos como resistir. E aí eu vou ver com vocês o contexto da Bíblia, a Bíblia toda. Agora eu tenho que começar a correr, infelizmente. Você vai ver em Mateus, o livro de Mateus começa como? Dizendo que Jesus é filho de Davi. O que confirma Davi como um homem segundo o coração de Deus. O livro de Mateus, ele era muito lido, né? O Evangelho de Mateus, ele era muito lido porque era muito pregado, era muito lido lá nos primeiros séculos na igreja, no princípio da igreja. Ele era popular porque servia como um manual de instruções sobre a essência do discipulado. O que é ser um crente? Traduzindo. É um livro que ensina como ser um seguidor de Jesus, pois contém ensinos sobre o comportamento cristão. Alguns autores, segundo N.T. Wright, ele é o autor da frase anterior, entendem que Mateus foi escrito no período conturbado dos anos 70 a 100, quando os crentes foram expulsos das comunidades judaicas locais e que havia um conflito entre seguir Jesus e se adequar à cultura e às expectativas do mundo judaico. Então, a expectativa do mundo judaico, a cultura judaica dizia uma coisa e Jesus veio dizendo que... Ele não veio dizendo outra, tá? Ele veio interpretando. Aquilo que era um gesto de entrega de um cordeiro passa a ser ele o cordeiro. Aquilo que era uma oferta pelo pecado, sem arrependimento, Jesus diz, arrependimento é mais importante. Então, os discípulos de Jesus passaram por essa transição e tinham que lutar contra aquilo que estava estabelecido. E aí, aquela questão que eu falei para vocês. Olha o texto de Mateus 11, 12, que se você ler na revista e corrigida, você não vai entender patavinas, porque você vai achar que o reino de Deus, o reino do Deus soberano, pode sofrer violência. E aí, como você não entende, você vira a página e vai para uma parte que você entenda. Mas se você compreender aquilo que você passou, você vai ver a profundidade, que é uma compreensão naquilo. Porque o hebraico e o grego trazem coisas que a gente não tem para o português. Tem muita metáfora. Metáfora é a questão da semelhança, é a comparação. Então, o que a gente vai ver é que isso aí é uma comparação. E olha o que dizem os textos. A revista corrigida diz assim: e desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus e pela força se apoderam dele. Não dá para entender. E aí a Bíblia de Jerusalém diz, desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência. Como pode o reino dos céus sofrer violência? E pela força, e violentos se apoderam dele. Aí a Bíblia King James diz assim, e desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência, e os violentos o tomam pela força. Aí você chega na revista atualizada, que quando se depara com uma metáfora, ela traduz para a gente. E aí ela diz, desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço. E os que se esforçam se apoderam
dele. Por que então botar violência? Para pirar a batatinha? Não, não é para pirar a batatinha. Não é para a gente ficar confuso, não é para a gente desistir. É toda vez que você se deparar com um texto difícil, se você mergulhar nele, você vai encontrar um tesouro precioso por baixo. E é por isso que eu digo, vamos mergulhar. Então, você vê na revista atualizada, repetindo, naquela que traduz para a gente, desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço. E os que se esforçam se apoderam dele. E aí você vê na outra versão, a dificilzinha, a Bíblia de Jerusalém, que diz assim: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência e os violentos se apoderam dele. Aí você vai para a nota de rodapé da Bíblia de Jerusalém e você vai perceber que você precisa ter atenção às palavras. Todo texto é formado por palavras, por frases, tem o texto. Esse texto também não está sozinho. A Bíblia inteira, de capa a capa, tem que ser considerada na hora que você vai examinar qualquer texto. Existe o contexto próximo e o contexto remoto. A partir da última semana de setembro, a gente vai estar estudando, não aqui, mas na escola ministerial, vamos ter a disciplina de hermenêutica. Então, nessa disciplina, a gente vai aprender metáfora, figura de linguagem, a gente vai aprender como se comportar diante de um texto difícil, para extrair dele tudo que ele tem para nós. Então, uma das coisas que a gente precisa fazer é ter um bom dicionário. Não qualquer dicionário. Dicionário de internet eu uso, tem um monte na internet. O de papel eu acho que nem vende mais. Mas eu tenho um dicionário de filosofia, do Abaniano, e ele traz algumas coisas importantes. Olha o que é força nesse dicionário. A ação que produz infalivelmente um efeito. Olha o que é violência para o Abaniano. A ação contrária à ordem ou à disposição da natureza. Nesse texto, é a natureza humana. Percebe? Que quando a gente vai no sentido da palavra, a gente tem outra compreensão? Aí, só para confirmar, a gente vai em outra Bíblia. A Bíblia, palavra-chave. Essa Bíblia, sempre que eu tenho oportunidade, eu falo dela, porque ela é uma ferramenta fantástica. Metade dela é texto da revista e corrigida, aquela que traz o texto que repete a palavra, por mais difícil que ela seja. Se no original está violência, ela vai deixar violência. Mas no final, ela tem algumas palavras que ela tem um númerozinho. Quando chega uma palavra, a palavra-chave do texto, a palavra principal que vai puxar o sentido para o texto, essa palavra tem um número. Aí você vai no final, na segunda metade dessa Bíblia, metade é hebraico e a metade é grego. Aí aquele númerozinho vem o texto em hebraico ou o texto em grego e o que ele significou naquela passagem. Assim como nós temos manga de camisa, manga fruta e o você mangou de mim, o grego e o hebraico também tem uma multiplicidade de sentidos. Cada palavra tem. Mas ela é tão boa que ela diz, em Mateus 11:12, o sentido é esse. Tá? E essa Bíblia diz assim, ela tem, para a glória do Deus Altíssimo, eu encontrei exatamente o que eu precisava. Se faz violência, biadzo, temos um professor de grego aqui, e eu espero que ele tape os ouvidos para a minha pronúncia. Biadzo significa, se faz violência, significa força, violência,
com a ideia de atividade vital. Eu procuro a confirmação de um texto em outros textos. Isso está na Bíblia Plenitude, isso está na Bíblia de Jerusalém, isso está no Abaniano. Ele não está interpretando o texto, mas está dizendo o que essa palavra significa. Isso está na Bíblia de Jerusalém. Então, confirmadíssimo. Em Mateus 11:12, sofrer violência é ser pego à força. Implica a avidez com que o evangelho foi recebido na agitação mental das pessoas. Foi uma violência para a moral dominante. Pela força se apoderam dele, arpazo, agarrar, alcançar, tomar à força. Utilizado de forma metafórica, é agarrar com avidez ou ganância, em Mateus 11:12. Então, você percebe aí que eu preciso, faltam 13, glória a Deus. Eu preciso saber o que eu estou lendo. Você não pode passar por cima das palavras. Ah, não entendi, mas deixa rolar. Não pode deixar rolar. Não se afobe de ler a Bíblia 300 vezes. Não adianta você ler 300 vezes superficialmente. No que isso te trouxe de proveito, de força espiritual, de santificação? A Bíblia nos foi dada para nos santificar. Eu leio a Bíblia 300 vezes, mas em nada mudei. Não fui transformada no meu comportamento, no meu pensar, no meu sentir, no meu agir. Opa, então tem alguma coisa errada com essa leitura. Eu prefiro ler um versículo até entender, comparando com outros textos da própria Bíblia, consultando o dicionário. Eu estou empacada em Ezequiel. Por quê? Eu estou tendo que dedicar a outros textos. Eu acho interessante que eu empaco em Ezequiel sempre. É difícil, é sempre em Ezequiel que eu empaco, porque ele é um texto muito difícil, muito cheio de metáforas. Mas isso só enriquece a luta pelo entendimento. Porque na hora que você entende, para mim é um dia de ano novo. É aquele dia que eu solto fogos. Falei, gente, como eu não vi isso antes. Então, gente, vale a pena, vale todo o esforço que a gente possa fazer. Então, o que a gente descobre é que essa violência que está no texto original é uma referência ao esforço que a gente precisa fazer. É uma referência à luta que a gente precisa travar com o próprio eu para alcançar o reino dos céus. Vê como essa palavra é poderosa? E a gente simplesmente pode, pelo esforço. Pelo esforço. E aí você não percebe a profundidade desse esforço. É um esforço violento. Não se iluda. É um esforço violento. Por que é um esforço violento? Porque nada, absolutamente nada do que possamos alcançar nesta vida se compara ao reino dos céus. E aí, você está lendo a Bíblia. Você leu Mateus 11:12, parou ali, empacou, porque não entendeu o que significa violência, e deixou de ler a sequência de Mateus, que vem com estas parábolas. Parábola do tesouro oculto, que ensina assim: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto. Se está oculto, eu tenho que fazer alguma coisa para buscar ele para mim. Um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu, e transbordante de alegria, vai e vende tudo o que tem
e compra aquele campo. Percebe que às vezes a gente diz assim, depois que eu resolver o problema do meu casamento, depois que eu resolver o problema da minha saúde, depois que eu resolver essa questão, aquela outra, eu vou começar a me dedicar à palavra de Deus, eu vou estudar mais, eu vou orar mais. Não. A sua alegria, ela precisa estar no Senhor, na palavra dEle. Gente, sem palavras, sem oração, como é que você quer ter força espiritual? É através do Senhor. O reino dos céus é poderoso, não só nos dias que virão depois que Jesus vier nos buscar, mas é hoje, é para hoje. O reino de Deus é para hoje. Ele está em vós, ele está em cada um de nós. E o que eu tenho feito desse reino? Estou deixando ele para depois. Eu quero resolver meus problemas primeiro. Eu quero resolver a minha questão de saúde. E aí deixa de desfrutar da alegria que é ter uma compreensão profunda da palavra. A gente pode se contentar com uma compreensão rasa? Pode. A gente recebe a salvação com uma compreensão rasa? Recebe. Crê no Senhor Jesus Cristo. Isso é o que basta. Mas você quer ficar na superfície? Até quando você vai ficar na superfície? Até quando você vai cochear entre dois senhores? Entre o reino dos céus e a tua vida aqui na terra? Até quando? Nós podemos perfeitamente resolver as nossas questões na terra. Podemos perfeitamente resolver questões de saúde, de família, de financeira, enfim. E estar atento ao reino dos céus. Estar atento à palavra. Estar atento à oração. Não pense que é fácil. É difícil. Se fosse fácil, não haveria um espaço nesses bancos. Se houvesse cura e resolução de problemas para todos os que creem em Cristo em todo o tempo, tinha gente do lado de fora do vidro, querendo entrar. Mas não está assim, porque é difícil. Começa a dizer, mas crente não pode isso, não pode aquilo outro, né? Vou ficar do lado de fora mesmo. E o que tem de crente ficando do lado de fora, temos que lutar para que nós não fiquemos do lado de fora também. Olha a outra parábola. Então, a gente tem que perceber que essas parábolas estão enfatizando que não há nada melhor. Nada é melhor do que o reino dos céus. Nada é melhor do que o governo de Deus sobre as nossas vidas. Não há nada nessa vida que traga maior satisfação. As satisfações dessa vida são passageiras. Acabou aquele momento de alegria. Carro novo, que delícia. Ele vai ficar velho. Um relacionamento que acabou de começar e é só meu bem. Meu bem para cá, meu bem para lá. Quantos acabam com outra frase? Meus bens. Eu quero tudo. Se você puder ficar sem nada, melhor para mim. Porque eu estou com raiva de você. Então, o reino dos céus não traz decepção. Não queira do reino dos céus solução dos seus problemas. É por isso que muita igreja acaba ficando vazia, porque estão atrás de solução de problemas. Deus não é resolvedor de problemas, Deus é resolvedor de pessoas. Eu esqueci o nome do pastor que disse essa frase. Eu normalmente esqueço tudo, mas quando a frase me traz impacto, eu fico com ela. Deus não está aí para resolver meus problemas. Está aí para resolver minha vida, o meu coração, a minha alma, para me dar vida eterna, ao lado dele.
Então, a outra parábola é a parábola da pérola de grande valor. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo. Você pode perceber que o tudo está nessa parábola, está na parábola anterior. Isso significa que o reino dos céus vale mais do que tudo que possamos ter, ou almejar, ou alcançar. E, para fechar, glória a Deus, no laço. Olha a conclusão que a gente chega. Jesus não trouxe facilidade. Ele dá instruções árduas para aqueles que o querem seguir. E ele pega a moral da Torá. A Torá são os 5 primeiros livros da Bíblia hebraica. A nossa Bíblia tem, o Antigo Testamento é a Bíblia hebraica. Ele pega aqueles mandamentos e diz assim: se acha que não deve adulterar, eu digo para você, nem olhe para outra pessoa com malícia. Ele diz, perdoe, não importa o número de vezes. Por que o Senhor dá essa ordem para a gente? Perdoa, 7 vezes 70. Perdoa, não importa o número de vezes. Porque Ele sabe que só existe um ser humano perfeito que pisou sobre a terra. Jesus Cristo. Então, quando eu não perdoo alguém, eu estou querendo me equiparar ao Senhor, que é perfeito. Eu acho que sei tudo que vai no coração do outro. Fez isso para me ferrar, para me aborrecer. Fez isso porque é isso, aquilo, aquilo. Já percebeu que a gente tem uma facilidade imensa de descobrir o defeito dos outros? Como é fácil. Ah, fulano é egoísta. É. Ah, fulano é mentiroso. É. Ah, fulano é assim, assado, é cozido. Sim. E você? O que você é? E eu? E eu, Senhor? Você já sentou no divã do Senhor? Já conversou com Ele? Já perguntou por que você se incomoda tanto com os outros? Ah, depois que eu comecei a sentar no divã, eu comecei a perceber o quanto eu sou cega em relação aos meus próprios defeitos. O quanto as minhas janelas se abrem para ver o defeito dos outros. Os olhos são a janela da alma. Os olhos revelam as nossas emoções. Mas os olhos também captam de fora, para dentro da nossa alma, coisas que podem nos trazer males. Às vezes, perceber o erro do outro nos faz reagir de forma indevida e depois a gente se arrepende. Melhor é não se arrepender, nem dar motivo para o arrependimento. Ai, Senhor, isso aí bateu que doeu, mas eu não vou redarguir, não vou reagir. E aí a dádiva vem. Pode ter certeza que há recompensa quando a gente busca o reino de Deus em primeiro lugar. Então, ele diz também, ofereça outra face ao invés de revidar a agressão. Esses não são conselhos opcionais, presta atenção. Não é para, esse é um ideal de vida, um ideal de crente que eu preciso perseguir. Não, você não precisa perseguir, você tem que chegar lá. E você só vai perceber a dádiva, só vai receber a recompensa, só vai receber a alegria profunda da alma, depois que obedecer. Você já viu vitória sem luta? Não existe. Né? E então, último slide. 1 minuto de atraso. A moral do mundo diverge da moral do reino. Você tem dúvida disso?
Davi vacilou e permitiu que a moral do mundo vigente o conduzisse. Que o exemplo de Davi nos sirva e nos ajude a vigiar as nossas vidas. Amém? Que Deus nos abençoe e nos dê um espírito ensinável. Bom domingo a todos.